Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, guerreiros e guerreiras, tamo junto. Pessoal, muita gente pediu para eu falar sobre a fase do psicotécnico, beleza? Eu quero deixar só alguns avisos rápidos antes. Primeiro, já estamos com simulado para o CBM, CEMOB, pós-edital, já está atualizado, só falta resoluções. GCM, estamos lançando. PCPE também, dá promoção, PMPE, simulados PM, tem tudo. Dá uma olhada no nosso site www.ebncursos.com. Outra coisa que eu vou falar para vocês antes de iniciar esse vídeo. Bem, vocês sabem que o psicoteste é uma fase importantíssima dos concursos, né, que mede nossa capacidade ali de várias coisas, né, como habilidade de relacionamento, situações de ansiedade, de estresse, perguntas objetivas sobre o nosso comportamento diário, tá bom? Porém, o psicotécnico, ele tem algumas restrições, sabe? Que eu, por exemplo, eu não posso falar aqui sobre se você deve ou não estudar para o psicotécnico, tá certo? Por qual motivo? Porque é o seguinte, isso é uma área da psicologia, tá certo? Então, a pessoa, o psicólogo que pode chegar para vocês e explicar ou falar sobre algo desse tipo. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu já fiz um psicotécnico, tá certo? Já fiz o psicotécnico do concurso, vários colegas meus já fizeram também. Até hoje ninguém que eu conheço assim próximo reprovou em psicotécnico, tá certo? Por quê? É uma fase que eu posso dizer, dos últimos concursos que eu vim acompanhando, fazendo vídeos, que menos reprovou pessoas. Foi o psicotécnico, tá certo? Foi o que menos reprovou pessoas. Porém, existe um teste, né, no psicotécnico, que muitas vezes ele é o que reprova, que é o palográfico, né? Que é aquele testezinho que a gente que tem habilitação CNH, a gente já fez esse teste. Esse teste é simplesmente fazer aqueles tracinhos. Se você pesquisar no YouTube aí, palográfico, teste palográfico, você vai encontrar vários vídeos falando sobre o teste palográfico, beleza? Então esse teste, na minha opinião, é um teste mais complexo de todo o psicoteste, beleza? Porque realmente mede sua ansiedade, como você tá e tal, aqueles tracinhos dizem muito. Para quem entende o que significa o tracinho, beleza? O que não entende, a gente faz esse tracinho lá. Então assim, o que eu digo a vocês, tá bom? O psicotécnico que eu passei foi bem tranquilo. Em relação aos testes, tudo, são testes que uma pessoa normal consegue fazer, tá bom? Um homem médio que chama, sabe? Nessa situação, um homem médio e tal, não consegue fazer. Então eu queria dizer para vocês de coração, como uma pessoa que já passou por essas fases, que é o seguinte, não precisa estar tão ansioso com um psicotécnico, porque isso pode te atrapalhar no dia do psicotécnico. Vocês estão entendendo? Que essa ansiedade, o estresse, o nervosismo pode te atrapalhar nos testes. São testes, muitas vezes, que você consegue fazer. Se eu botasse um teste de primeira para você aqui do psicoteste, você fazia e batia o índice, tranquilo. E vários outros testes também. Tem uns mais complexos? Tem uns mais complexos, né? Mas existe um critério também para ser aprovado nesse psicoteste, que é assim, Bruno, errei um teste, errei 2 testes, errei 3 testes. Mas não significa que você vai ser reaprovado, sabe? Existem índices mínimos, que isso tudo é avaliado pela banca e pela comissão do concurso, se você atingir os índices, tá bom? Então, se você atingir os índices, você vai estar apto. Se não atingir os índices, você vai estar inapto, certo? Mas eu posso citar como o maior exemplo de reprovação em psicoteste a PM São Paulo. É o concurso que mais tem reprovações e é a fase que se destaca de reprovações lá. Nenhum TAF reprova tanto quanto o psicoteste. Fora esse, a gente tem destaques, né, de reprovações de psicoteste, quantidades assim altas aqui no Nordeste, eu não me recordo, posso estar errado. Eu acompanhei o resultado de psicoteste de PM, de CBM, de polícias civis, e assim, do total geral, geralmente 5%. Tem concurso que teve 1%, 2% de reprovações. Teve concurso que teve 10%, né, do total, mas geralmente 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E às vezes conta com os ausentes, sabe? Então assim, o que eu faria, se fosse vocês, pesquisaria no YouTube, né? Pessoas que tenham esse conhecimento sobre psicologia. Como eu disse a vocês, o canal, o mundo dessa publicidade, né, envolve muita coisa. Envolve também essa questão do que pode falar e o que não pode ser falado, tá certo? Essa questão do psicoteste envolve uma área específica, psicologia. Questão de TAF envolve uma área específica, educação física.
Então, assim, questão, por exemplo, de uma dieta, eu não posso chegar aqui e dizer, come isso e aquilo, ou toma esse suplemento. Tudo isso são áreas específicas, que são pessoas profissionais que vão falar para vocês como funciona, tá certo? Então, para ficar claro para vocês, primeiro, não é nada do outro mundo. Tem testes fáceis, tem testes difíceis, tá certo? Não é um teste que vai lhe reprovar no psicotodo, é um conjunto, né? Então, o psicotodo, ele não é baseado em um teste ou dois, é o conjunto da ópera, o conjunto de você e de suas respostas. Então, você não vai ser reprovado porque errou um teste de atenção, mas se você errar todos os testes de atenção, corre um risco. Você não vai ser reprovado porque errou uma tabela de respostas, você respondeu algo que te tornou mais agressivo. Mas não é só o agressivo que vai te reprovar, é a soma do teu perfil. Se tu é agressivo, ansioso, rápido, desorganizado, isso te reprova. Mas se um quesito tu sair um pouquinho, esse cara é meio ansioso, não é isso só que te reprova, sabe? É o conjunto de fatores que é analisado pela banca, pela comissão do concurso, por pessoas profissionais qualificadas da área de psicologia, e daí sai seu resultado. Mas como eu disse, índices de reprovação no Nordeste de psicotécnico não é alto. A questão de reprovações não é alto. E outra coisa, sobre estudar ou não para psicotécnico, como eu disse, eu não vou falar aqui no canal sobre essa situação, porque envolve uma área da psicologia, envolve essa questão vocês sabem, né, de certas coisas que não nos cabe comentar dentro de um canal de concurso, certo? Se eu pudesse, falaria abertamente sobre TAF, sobre essas questões, mas é uma área específica que realmente exige que tenhamos cuidado com o que falamos aqui, tá certo? Mas se não se preocupem de ficar tão estagnados com isso, porque é algo que vocês vão ver quando estiver fazendo, que é simples, requer atenção e tranquilidade, dormir bem, relaxar e tranquilo, respiração. O YouTube tá recheado de vídeos sobre psicotécnico. Tem algumas pessoas que passam bisus, tem algumas pessoas que falam exatamente sobre os testes, então aproveitem do que tem de melhor nas redes sociais para extrair o máximo possível. Mas como eu disse, de coração, na época que eu fiz, acho que teve 2% de reprovados. Muitos testes, acho que, salvo engano, foram 8 testes que a gente fez, mas não teve nem 3% de reprovado no psico, beleza? Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Tamo junto e valeu!